À medida que o governo ia divulgando as maldades dos projetos que vinham sendo apresentados, fazia com que a indignação da categoria fosse aumentando e nós tivemos que reorganizar todo o planejamento de estrutura para dar conta de receber a categoria que a cada dia dizia que iria para lá e o número aumentava mais. Então, foi uma assembleia histórica pela participação. Nossa greve 2015, ela teve 3 grandes blocos de pauta. O primeiro bloco de pauta tratava dos projetos que estavam na Alep. Os 2 projetos que estavam lá e que destruíam as carreiras dos trabalhadores em educação neste estado. Então, o primeiro bloco era a retirada desses projetos. Essa foi uma pauta extremamente importante que mobilizou quase toda a categoria em torno da nossa greve. O segundo bloco tratava da pauta financeira. E aí era o conjunto dos pagamentos que haviam em atraso e pendências. Então, o pagamento de 1/3 de férias, que ninguém tinha recebido, uma proposta do governo para o pagamento das promoções e progressões, tanto a implantação quanto o imediato pagamento dos atrasados, o pagamento das rescisões contratuais dos professores PSS e o vale alimentação dos agentes que estavam pendentes. O outro bloco, nós tratávamos da pauta pedagógica das escolas. E aí era o retorno do porte, do cálculo que nós tínhamos em 2014, as regras do porte de 2014, a reabertura dos programas e projetos que haviam sido todos fechados. Penso que um marco importante da nossa movimentação foi a alteração, o descumprimento da lei de eleição para diretores. O governo, após a sua reeleição, começa a mostrar a sua verdadeira face. Ele muda a sua tática e aí ele vem, de fato, com um tratoraço em cima da categoria. Várias escolas nos denunciaram que o governo não estava permitindo a abertura de novas turmas. Nós tivemos casos em Maringá da direção ter muitos nomes para a abertura de novas salas, núcleo de rede regional de educação impedindo o processo de abertura de turmas e ao mesmo tempo fechando salas. Concentração de 2, 3 turmas numa única turma, superlotando as salas e aí a nossa indignação ia aumentando cada vez mais com relação à postura da CIED. Os professores PSS, que são professores e professoras contratados pelos processos simplificados, foram pegados de surpresa quando no dia 1º de janeiro não tiveram seus pagamentos efetuados na conta. Com isso, mobilizou toda a categoria na época de festa, na época de final de ano, quando todos estão de férias, e nós, no dia 1º de janeiro, já estávamos aqui em Curitiba fazendo um ato contra essa atitude do governador Beto Richa. Beto Richa, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro do estado do Paraná? A intenção do governo era retirar 8 bilhões do fundo previdenciário e criar um novo fundo que já nasceria deficitário e utilizar os 8 bilhões para pagamento das contas do Estado. Quando você vê o governo encaminhando projetos de lei para acabar com tudo que foi conquistado, tudo, não teremos mais plano de carreira, não teremos mais concurso, e aí baixou uma indignação geral, tanto dos aposentados quanto dos que estão na ativa agora. E aí você pensa, poxa, tudo aquilo que você tenta construir dentro da escola de diferente para dizer que a escola pública tem qualidade, num susto desse está sendo tirado de uma vez só. Porque muito se coloca que a questão é salarial e não é. Tanto é que nós voltamos, os professores e funcionários voltaram ao trabalho
mesmo sem receber terço de férias, os PSS foram nas distribuições, alguns participaram de semana pedagógica sem ter recebido a rescisão de contrato. A mobilização começou a ferver dentro da escola quando as pessoas começaram a ligar e trazer os projetos que foram encaminhados para a Assembleia em regime de urgência. Então a Comissão Geral é um instrumento autoritário que impede o diálogo, que impede o debate das partes. E aí essa Comissão Geral foi aprovada. Quando ela foi aprovada na terça-feira, contra os 19 votos, tiveram então 34 deputados votando a favor. Então, naquele momento, professores e funcionários de escola ocuparam o plenário da Assembleia Legislativa. E a sessão foi suspensa. Quando os alunos subiram naquela passarela, naquela rampa e acenavam para a gente subir com eles, aquilo parece que soltou um leão dentro da gente e nós corremos para cima. Foi uma força assim, muito grande que eles deram para a gente e isso foi muito bonito, isso me emocionou muito e me deu muita força para continuar, para prosseguir, para ficar nesse movimento. Eu acho que não só por mim, porque eu estava perdendo, mas pelos meus colegas e principalmente pelos nossos alunos. No outro dia, a sessão foi encerrada lá na sala da presidência. E aí nós, da oposição, dissemos ao presidente da Assembleia e ao líder do governo, que é o deputado Romanelli, e o presidente da Assembleia é o deputado Ademar Traiano. Nós dissemos que o governo tinha que retirar aqueles projetos e fazer um amplo debate com os servidores, negociar com os servidores as medidas que ele pretendia implementar no Paraná. Mas não teve acordo. Foi chamada uma sessão para quarta-feira, dia 11, e esta sessão ela foi no restaurante da Assembleia. Nós, da oposição, não participamos. Nós fomos à Justiça e protocolamos, então, um mandado de segurança para impedir que a Comissão Geral ela pudesse votar projetos. Na quinta-feira, então, o presidente da Assembleia convocou sessão no restaurante, que é no prédio administrativo da Assembleia, para as 14h30. E aí, os servidores ficaram nos portões da Assembleia. Então, os deputados governistas usaram de um recurso, entraram num camburão, a prova de bala, inclusive, né? Entraram naquele grande camburão, e escoltados pela polícia. Eu não acreditava que eu estava vivendo. Foi um momento que eu chorei um monte, porque eu olhava para aquele BOPE ali, eu falava, gente, eu não acredito, é isso. Eles cortaram a grade, não tinha entrada. Eu vi a nossa vitória, porque nós realmente conseguimos fechar tudo, eles não tinham como entrar. Então, por este motivo, eles tiveram que fazer um jogo, mais uma vez, outro jogo sujo, absurdo, imundo. Nós entramos na Assembleia, na marra, pelo portão da frente, derrubamos o portão. Eles cortaram a grade e entraram no camburão. E chamam a gente de baderneiros. Chamam a gente de baderneiros, gente. Mas quem é o baderneiro? O baderneiro é quem entra por trás, arrombando. Nós entramos pela frente, tudo bem, nós derrubamos também o portão. Mas nós estávamos lá, no grito, eles vieram na porrada. Daí começou as bombas, veio um monte de ar, né, daquele gás. Eu lembro que eu sentia o gás e eu não sentia, eu falava, nossa, parece que está me ardendo, mas isso não é nada, eu tenho que resolver isso, o que eu faço para isso não acontecer? E eu olhava para o BOPE e falei, se eu passar aqui eles vão deixar, eu preciso ir lá. Eu olhava para eles, eu preciso acabar com isso. Eu lembro que o BOPE não fazia nada, eles só abaixaram o escudo e ficaram olhando e você percebia que não tinha nenhuma reação também deles, eles não intimaram. Eu achei isso até legal, mas você percebia que eles não iam facilitar em nenhum momento. Mesmo com todas essas dificuldades, nós somos absolutamente vencedores. Nós vencemos uma batalha absurda contra a pretensão do governo todo-poderoso, contra a prepotência, contra o neoliberalismo, contra a meritocracia, que acha que porque é um processo em que quem mais produz. Mas eles disseram para nós que as salas de aula com 55 alunos é importante porque até o final do ano 30 desistem.
Mas eles apostam no fracasso enquanto nós apostamos na vitória. Eu lembro que uma senhora chegou e falou assim, não chore, chorar enfraquece. Quando a gente está na luta, a gente não pode chorar, a gente tem que ser firme. E aquilo foi melhorando tal, e a chuva foi caindo, e foi um momento assim que eu retomei e falei, não, agora vai dar certo, e de repente veio a informação de que tinha encerrado e que tinha retirado o pacotaço. Enquanto nós estamos aqui, entendemos que era preciso a gente pensar atividades de arte, de cultura, de música, de debates, de documentários, né? Porque isto faz parte do processo formativo e do nosso próprio processo de humanização. E também para as pessoas não ficarem aqui sem... não só com atividades de entretenimento, brincadeiras e tal, mas também termos esses momentos de diversão, de integração, de solidariedade e de alegria. Foi uma greve que começou com a nossa estrutura, mas que cresceu tanto, que só pôde ser e ter o que teve graças à solidariedade de vários professores, de vários moradores, de vários movimentos, de várias organizações. Essas coisas que nós temos aqui, todos os materiais de higiene, como papel, pasta de dente, detergente, quanto a comida, arroz, feijão, bolacha, pão, tudo isso, foram tudo doação. E foi doação tanto das pessoas da categoria, professores e funcionários, quanto gente que mora aqui ao redor, né? Nós tivemos dias de ter gente que fez um bolo e veio trazer para nós para a gente tomar café. As escolas têm se organizado para fazer o alimento lá na escola, com as suas panelas, com muito do alimento também arrecadado na comunidade escolar e vem trazer. Então, hoje eu tô na escala, né? Que vou dormir aqui. E esses colegas que estão aqui, eles estão só fazendo sala para mim até chegar a hora mais ou menos de eu ir dormir. Então é isso que acontece. Quando um vai dormir, os outros vêm, ficam até um pouquinho mais tarde, para não deixar a pessoa tão sozinha. Para mim, tem cozinha. E a gente vai tentando organizar assim. Nós temos uma chefe da cozinha. Ela não está aqui agora. Mas hoje, por exemplo, foi uma outra equipe que organizou o alimento do almoço, outro pessoal agora da janta. Então tem uma distribuição de tarefas. Eu cheguei aqui no primeiro dia da greve. Montei a barraca e para mim foi um desafio muito grande. Porque eu nunca, na minha vida, tinha dormido numa barraca. Eu me recusava a ir para acampamento. E aí, então é um exercício de superação dia a dia. Porque a vida aqui só é ruim quando chove no chão, porque faz lama. Ou então quando chega os anos dentro do camburão, né? Mas se não chover, aqui tem de tudo. Amigos e companheiros têm de monta, tá? Então nós vamos dizer que tomara que se acabe logo esse conflito que o governo criou com a categoria. Porque nós só vamos embora no último busão que sair daqui, ou depois que o governo atender as nossas reivindicações. A gente vai se divertindo, vai sorrindo, fazendo uma piada, cantando daqui, pulando de lá, para suportar o calor do dia e o frio da noite. O clima aqui também é maravilhoso. Eu tava falando pra Fábio hoje, dá uma dó de saber que a gente vai embora amanhã, né? Porque assim, a gente veio receosa de ficar, porque a gente sabe que não tem conforto, esses banheiros, né? Sabe como é que é, a questão do banho e tudo. Mas o clima aqui é tão bom, né? Que... A questão de solidariedade, assim, a gente sai para deixar as barracas abertas que a gente tá tranquilo. Doação, quem tá aqui é para ajudar. Você poder representar os teus amigos que estão lá, lutando lá na base, dando suporte, porque eles estão impossibilitados por família, alguns por doenças, como é o caso da companheira Vilma, alguns por causa de filhos pequenos, escolas particulares que, por causa dessa desgraceira toda, para sobreviver tem que mesclar Estado e escola particular, senão não sobrevive. Então a gente fica, pelo carinho dessas pessoas, suportando tudo, dando suporte a elas e as representando aqui. Mas o que faz ter um elo mais forte nesse momento que a gente está vivendo, os educadores, é saber que lá na base, hoje, igual na nossa cidade, seja Lidianópolis, Ivaiporã, Jardim Alegre,
que é os que de maioria estão aqui, que estamos tendo esse contato durante o dia, é que eles, nos espaços de reuniões hoje, foram ocupados, superlotados, mudaram de espaço, foram para uma escola para se reunir, porque o número passava de 500. Quer dizer, eles estão acompanhando o que está acontecendo, sabe? Politicamente estão crescendo, pedagogicamente estão aprendendo muita coisa, até de se preocupar com a sua própria profissão. Então, há o elo aqui do nosso condomínio, sabendo que nós temos os colegas lá que estão mobilizados e contribuindo aí com essa ação de greve que está defendendo a profissão de todos, né? E em si a própria escola. E hoje em dia, por causa da informação ser muito rápida, os pais mandam mensagens: quando volta às aulas, o meu filho vai perder o ano, aquela coisa toda. Então você está entre o governo e entre a sociedade. Mas você está brigando por qualidade de ensino, principalmente. Não tem como a gente continuar vivendo nessa contradição, né? A gente entra ano, entra político, sai político, e nós estamos aí entre a prática de como a educação é tratada e o discurso dos nossos políticos, daqueles que estão no poder. Por sermos uma categoria majoritariamente composta por mulheres, mais de 80%, toda a pauta sindical da APP que diz respeito à carreira, a melhores condições de trabalho, melhores salários, está diretamente ligada à vida das mulheres, né, que representa aí mais de 80% de toda a categoria. Nós estamos em todas as lutas, em todos os momentos. Estávamos lutando, enfrentando bombas de gás lacrimogêneo, enfrentando spray de pimenta, enfrentando escudos e cacetetes, nesse momento, no momento em que precisávamos defender os nossos direitos. Então, cada item da pauta conquistado nessa greve é uma conquista também do movimento de mulheres, é também uma conquista das mulheres feministas que atuam cotidianamente dentro da APP Sindicato. E sabendo então dessa luta dos professores, em tanto tempo já acampado, passando todas as dificuldades possíveis, principalmente em Curitiba, pelo fato dela ser um pouco mais fria, chuvosa, nós viemos trazer um pouco também de calor, de amparo, não é, de força, solidariedade, e que saibam que não só os professores, mas os ciclistas e inúmeros trabalhadores contam, obviamente, com essa luta de vocês até o final e que não desistam. Eu acho que os professores não estão lá para me servir, eles estão lá para me ajudar. O meu futuro está na mão deles. Então não tem outro lugar para eu estar além de apoiando eles nesse momento. Que é a primeira vez que nós tivemos de fazer o contraponto de um governo que criminalizou nossa greve, nosso movimento. Então nossa secretaria, nossos advogados tiveram realmente um papel importante nesse processo. Inclusive, depois de ter derrotado o executivo, derrotado o legislativo, tivemos de mostrar para o Poder Judiciário que ele tem de ser o mediador do processo e não aplicar punição. Então é fundamental que a sociedade paranaense entenda que o Poder Judiciário sempre esteve a favor dos mais fortes, dos ricos. E aí nós entendemos que o Poder Judiciário é o mediador do processo, dos conflitos. Não é necessário, então, ele primeiro punir para depois aplicar as normas legais e constitucionais. O governo escreveu que não mais enviará qualquer projeto de lei que trate de direitos das carreiras e também que não irá mexer no fundo previdenciário.
no dia 29 foi um massacre. Eles dizem que foi uma batalha, mas uma batalha de um lado só. A sessão aqui está segura. O problema lá fora não é da responsabilidade da nossa Assembleia. Vossa Excelência tem que entender que nós aqui estamos numa sessão normal. Fora da Assembleia é de responsabilidade da Secretaria de Segurança. Não vamos tumultuar a sessão. Professor Lemos. Chega de volta, mobilizado! Policiais, sem violência, por favor! Chega! Sem violência, gente! Chega! Por favor! Ambulâncias! Por volta das 15 horas, nós fomos atacados pelos policiais que, de forma covarde, a mando, penso eu, do governador, do secretário de segurança e do grupo, não é, que representa de forma muito mal, não é, a sociedade paranaense, nós fomos lá covardemente atacados. Eu me lembro que eu senti uma forte pancada próximo ao olho direito. No momento eu achei que eu tivesse ficado cega. Eu estava na frente. Nessa hora eu puxei uma barreira porque estava muito perigoso, a pessoa poderia se machucar. Aí quando me levantei, um policial tirou uma bala de borracha no meu peito. Infelizmente, ao tentar socorrer um colega no ato da confusão, que foi muito rápido, tomei um tiro de bala de borracha aqui no joelho direito. Esse governo ele teve uma atitude extremamente covarde, bateu em mulheres, bateu em idosos, e a gente não pode, como cidadão, deixar essa questão em branco, né? Ficar, e também não só em branco, como impune. Eu fui um dos professores que foram presos, até acusados de ser black box, né? É ridículo isso. Então eles falam que existiam black blocs, existiam infiltrados, existiam sim, só se foram infiltrados do governo. Porque até o momento ali os infiltrados seriam pais de família, estudantes, adolescentes que estavam com os professores, mães, e os professores desarmados, somente com suas plaquinhas e o seu direito mesmo de se manifestar. Eu escutei o pessoal do som falando, calma pessoal, muita tranquilidade, porque os carros da polícia também são patrimônios públicos, pertencem a nós também. Que naquele momento eu fui atingido, né, não foi uma bala de borracha, foi algo de metal que bateu na minha cabeça e tive que fazer um curativo com 8 pontos. O critério era atingir as pessoas e não dispersar. Aquelas técnicas que eles estavam usando ali não eram técnicas de dispersão, eram técnicas para acertar mesmo as pessoas. Tanto que eu fui acertado com bala de borracha no tórax. Muitas pessoas foram acertadas no rosto. Passou do meu lado uma professora que recebeu spray de pimenta nos olhos, estava totalmente transtornada, chorando, sem rumo. Nós duas começamos a correr e demos de cara com grades. Não tinha para que lado ir. A minha prisão foi porque soltaram bombas de efeito moral, perdi o sentido onde eu estava, com bala na grade lacrimogênio, e 3 policiais do BOP me agarraram. No mesmo momento que eu vi me cercado, eu falei que me entregava, não adiantou. Me jogaram no chão, deram uma chave de braço, xingando, ofendendo. Quando eu estava no chão, espirraram spray de pimenta dentro da minha boca, aí me levantaram
pela roupa. Meus olhos foi ficando vermelho, ardido, inchado, a ponto ontem que eu não conseguia abrir. O oftalmologista disse que eu estava com conjuntivite alérgica, com certeza por causa desse gás venenoso que já tinham me falado. E vou passar 25 dias fazendo tratamento com corticoides. Levei um tiro, então eu também estou machucada. E foram mais de 2 horas de bombas do helicóptero, que foi um massacre. Fisicamente, eu até estou em condições de voltar para a sala de aula, mas emocionalmente eu não tenho condições nesse momento, porque eu estou muito mexida com tudo que aconteceu. Foi uma violência muito grande dentro de mim, sabe? É como se tivesse arrancado tudo aquilo que eu construí dentro da educação. Eu acho que a gente volta apanhando, né, como machucados, mas temperados pela prática história, pelo sentimento de dever cumprido, de proteger aquilo que é nosso. Foram 73 dias, divididos em 2 períodos de uma greve intensa. Se a nossa luta não barrou o ataque aos direitos previdenciários dos servidores do Paraná, expôs ao mundo e ao Brasil a face cruel de um modelo político, autoritário, agressivo, que penaliza o conjunto da população com aumento de impostos e penaliza diretamente os servidores públicos do Estado. Nós poderemos, de agora em diante, contar ainda mais com um trabalho de participação popular em defesa dos direitos de professores e de funcionários, mas também numa defesa da escola pública do Estado do Paraná. E essa greve de 2015, uma greve vencedora, uma greve construída por todos e todas, uma greve que tem o rosto, a face, a vida de cada um e de cada uma. Todos se sentiram orgulhosos na nossa greve. Por quê? Porque entenderam que lutar por uma sociedade melhor, que lutar por uma escola pública de qualidade é dever nosso e é dever da sociedade. Por isso, nós estamos felizes e contentes em juntar todas as faces, todas as pessoas, toda a população, toda a nossa luta na luta por um mundo melhor, por uma sociedade igualitária, por uma sociedade justa. Viva a nossa luta, viva a nossa greve!